Então, gráficos de MU e MUV. Apenas recapitulando aquilo que nós já estudamos anteriormente, nós aprendemos que o movimento uniforme é dado por uma dada equação. Essa equação é S igual a S0 mais velocidade multiplicado pelo tempo. Para movimento uniformemente variado é um pouco mais chique, né? Nós temos três equações. A função horária dos espaços, que é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Tem a função horária da velocidade, que é V igual a V0 mais A multiplicado pelo tempo. E é claro, eu tenho V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A multiplicado por ΔS. Para essa parte de nossa aula, nós vamos estudar as funções horárias, tanto do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, que são, portanto, S igual a S0 mais VT, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2, e, é claro, vovô anda tarado, que V igual a V0 mais AT. Torricelli, pelo menos por enquanto, a gente não vai estudar análise gráfica, porque, bom, ela não é em função do tempo, então esses gráficos a gente vai fazer em função do tempo. Resumidamente, pessoal, quando nós trabalhamos com gráficos de movimento uniformemente variado, nós vamos verificar algumas características deles, com respeito a se o gráfico ele é crescente ou decrescente, e, consequentemente, se a velocidade dele aumenta, diminui, se a velocidade é constante, se tem aceleração, qual é o espaço que ele se movimenta dentro dele, porque todas essas informações estão no gráfico, do tipo de gráfico que nós temos. E observem aqui, para o espaço, para o movimento uniforme, isso aqui, S igual a S0 mais VT, significa a equação do primeiro grau. Para o movimento uniformemente variado, nós vamos examinar uma equação do segundo grau, porque está vendo esse quadrado aqui? E, novamente, para a velocidade do movimento uniformemente variado, que é uma velocidade que varia, né? Nós vamos ter, de novo, a equação do primeiro grau. Então, meus queridos amigos, na nossa aula, nós vamos verificar como esses gráficos se relacionam. Mas antes, eu quero fazer uma pequena revisão com vocês. Vou fazer uma revisão do que é função constante, o que é função do primeiro grau e o que é função do segundo grau. Depois, nós vamos aplicar esse conhecimento nessas equações. Ficou claro? Muito bem. Vamos lá ver isso agora. Verdade. Função constante e também função do primeiro grau. Vamos aprender, pelo menos continuar essa parte aqui, com respeito a verificar o que significa cada uma delas, tá bom? Função constante, meninos, significa y igual a k. E quando fala y igual a k, é uma função do tipo y igual a menos 3, y igual a 2, y igual a alguma coisa. Por exemplo, se nós tivéssemos um gráfico disso daqui, um gráfico de função constante seria desse jeito. Valor de y, aqui relação de x. Quando eu falo igual a k, é igual a um determinado valor. Y é igual a k, o valor da função, não esqueça que, por favor, revise a aula de função, o pessoal que não estudou função ainda, né? Y é igual a k. Então, não importa para qual valor de x eu escolher. Não importa se for x igual a 1, x igual a 2, ou x igual a 3, ou x igual a 4. Não importa qual valor eu escolher, vai dar quanto? Vai dar k. Vai dar quanto? O valor da função. Portanto, a gente pode passar uma reta aqui. Isso aqui é a função constante. Essa função constante ela pode ser tanto do tipo... Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Mas, Henrique, nos gráficos que nós estamos estudando, quando é que eu vou ter função constante? Bom, primeiro, caso número 1. Quando o corpo estiver o quê? Parado. Parado significa S, ou seja, o espaço constante. Nós podemos escrever assim. Esse é espaço pelo tempo. Quando ele está parado, significa que ele fica, portanto, sempre na mesma posição. Digamos que o carro ele está aqui na placa 5 km. E com o tempo vai passando, passou 1, 2, 3, 4 segundos e vai embora. Quando o tempo foi igual a 1, o espaço é 5. Quando o tempo foi igual a 2, o espaço é 5. Quando o tempo foi igual a 3, o espaço é 5. Quando o tempo foi igual a 4, o espaço é 5. O que significa isso? Esse cara está parado. Se a posição dele não muda com o passar do tempo, significa que ele está parado. Então, primeiro passo, primeiro tipo. A função ela é constante quando o corpo ele está parado. Segundo tipo de função constante que nós vamos ter
Quando o corpo ele estiver o quê? Com velocidade constante. Velocidade igual a zero significa parado, que é o primeiro caso que colocou. Velocidade constante, colocar aqui V constante. Como é que ficaria esse gráfico? Esse gráfico vai ficar desse jeito. É um gráfico de velocidade pelo tempo. Esse gráfico de velocidade constante é o gráfico do quê? É o gráfico do movimento uniforme. O movimento uniforme, a velocidade de um corpo, é constante em todos os instantes da trajetória. Que velocidade? O carro ele se movimenta numa rua. E quando ele se movimenta numa rua, ele está com uma velocidade v. Digamos que v seja igual a 7 metros por segundo. Então ele está aqui, 7. Quando o tempo for igual a 1, qual a velocidade dele? 2, 3, 4. Eu estou colocando até 4 segundos só para ficar bonitinho, tá? Não quer dizer nada especial. Então, quando o tempo for igual a 1, qual a velocidade dele? 7. Quando o tempo for igual a 2, qual a velocidade dele? 7. Quando o tempo for igual a 3, qual a velocidade dele? 7. Passou 4 segundos. Esse tempo aqui é tempo em segundos. Passou 4 segundos. Qual a velocidade dele? A velocidade dele sempre será 7. Portanto, nós dizemos que esse corpo está em movimento uniforme, com velocidade constante. O terceiro caso, que nós vamos ter gráfico de função constante, é com respeito ao caso do aceleração constante. Consequentemente, nós vamos ter agora, nesse caso, um movimento uniformemente variado. Então, como é que vai ficar o gráfico desse rapaz aqui? Fica o gráfico, no caso de aceleração pelo tempo. E digamos que o corpo, esse nosso móvel aqui, ele está se movendo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Quanto que é a aceleração aqui? 2. Quando o tempo for igual a 1, 2, 3 e 4. Mais uma vez, apenas como referência. Desculpa, essa velocidade aqui ela tem que ser em metros por segundo, só para a gente não esquecer. E essa aceleração aqui está em metros por segundo ao quadrado. Então, quando o tempo for igual a 1, a aceleração é 2. Quando o tempo for igual a 2, a aceleração é 2. Quando o tempo for igual a 3, a aceleração é 2. Quando o tempo for igual a 4, a aceleração é 2. Ou seja, ela é constante em todos os intervalos de tempo. Portanto, isso é movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado é aquele cuja velocidade varia, mas a aceleração ela é constante. Então, nós verificamos aqui como é que vai funcionar dessa forma. Isso aqui foi função constante. Agora vamos verificar a segunda parte, que é a função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? Toda função do primeiro grau é dada por y igual a x mais b. Eu tenho uma parte variável junto com uma parte constante. Essa variável aqui normalmente a gente vai relacionar para o tempo. E esse y pode assumir quaisquer valores que a gente vai colocar aqui. O gráfico de uma função do primeiro grau é y, aqui é x, ele é uma reta inclinada. É uma reta inclinada para a direita, se ela for uma função crescente. E é uma reta inclinada para a esquerda, se for uma função decrescente. Vamos analisar aqui como é que funciona isso em termos de matemática, em termos de cálculo, né, dentro dessas relações. O primeiro gráfico que a gente vai ver é o gráfico de espaço. Deixa eu colocar aqui. Espaço pelo tempo no movimento uniforme. Como eu já falei para vocês, a fórmula do movimento uniforme é S igual a S0 mais velocidade multiplicado pelo tempo. Ou seja, um caso clássico de função do primeiro grau. E quando nós montamos o gráfico dessa função, o gráfico espaço pelo tempo, nós vamos ter um gráfico parecido com esse daqui. Ele tem um espaço inicial e vai aumentando ou diminuindo conforme o tempo. Nesse caso específico aqui, ele vai estar aumentando. Então, esse gráfico aqui é chamado de função do primeiro grau. E ele vai aumentando ou diminuindo conforme o tempo. Esse aqui é o primeiro exemplo. É o gráfico espaço pelo tempo.
Esse caso aqui, meninos, prestem muita atenção aqui. Isso aqui significa espaço inicial. Espaço inicial é a posição inicial do automóvel dentro do decorrer do tempo. E a partir dele nós podemos montar um gráfico e verificar onde ele se encontra em todos os instantes da trajetória. Para verificar como é que funciona isso, vou colocar aqui um pequeno exemplo. S é igual a 2 mais 3t. Vamos fazer uma tabelinha, porque vocês sabem, né? Para você montar uma tabela, para você fazer um gráfico, qualquer gráfico de primeiro grau, segundo grau, como a gente já estudou lá em funções, nós temos que montar a tabela desses valores. Como é que vai ficar? Funciona assim. Gráfico de tempo, vou colocar aqui a função horária, S igual a 2 mais 3t, e aqui eu vou colocar o espaço que eu vou achar, tá bom? Eu vou colocar valores pequenos. Começa do zero, porque, bom, zero é o início, né? Tempo igual a zero significa início. Aqui eu vou colocar 1, aqui eu vou colocar 2, aqui eu vou colocar 3. Pronto, já é o suficiente para a gente fazer uma boa tabela. Agora, como é que vai ficar isso daqui? S igual a quanto? S é igual a 2 mais 2 vezes 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0, mais 2 é 2 metros. No caso aqui vai ficar em metros. Isso aqui está em segundos. Aqui agora vai ficar quanto? S é igual a 2 mais 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3, mais 2, 5. S é igual a 2 mais 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. 6 mais 2 é 8. E S é igual a 2 mais 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. E 9 mais 2 é 11. Vamos montar um gráfico aqui bem simples, só para a gente tentar fixar a ideia aqui. Esse é o gráfico de espaço pelo tempo. Os tempos são bem simples. Começa no 0, depois vem o 1, depois vem o 2, depois vem o 3. E os espaços vão de 2 até 11. Então eu vou colocar assim, olha, 2. Aqui eu vou colocar... Deixa eu colocar aqui bem devagar. 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Pronto, já é o suficiente. Já tem todo mundo aí que eu quero. Agora vamos lá, colocar o pessoal. Fazendo o cálculo aqui. Quando x foi igual, quando o tempo, né, foi igual a 0, o espaço é igual a quanto? 2. Então, ele parte de... quando o tempo foi igual a 0, o espaço é igual a quanto? 2. Ele parte desse ponto aqui. É o valor da função, que é 2. Quando o tempo foi igual a 1, o espaço é igual a quanto? 5. 5 está bem aqui no meio. Quando o tempo foi igual a 2, o espaço é igual a quanto? 8. Quando o tempo foi igual a 3, o espaço vale quanto? Vale 11. Então, esse gráfico é um gráfico crescente e mostra que é uma função no primeiro grau, uma reta linda, bonitinha, bem bacana. Então, isso aqui, nessa parte, da primeira parte de função no primeiro grau, nós relacionamos espaço com o tempo. Agora, o segundo exemplo vai ser com respeito à velocidade. Vamos ver isso. Gráficos de primeiro grau, agora, nós vamos relacionar velocidade pelo tempo. Relacionar velocidade pelo tempo, na verdade, isso aqui é a fórmula de movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. No gráfico do movimento uniformemente variado, gráfico de primeiro grau, nós temos a função horária da velocidade. A função horária da velocidade qual é? V igual a V0 mais AT. Obviamente isso aqui é uma função no primeiro grau. E o gráfico dela, naturalmente, vai ser um gráfico de velocidade pelo tempo. Ele parte de uma velocidade inicial, por exemplo, e vai aumentando ou vai diminuindo conforme cada caso. Mas só que, dependendo do caso, vocês têm que entender que esses gráficos, eles não são tão bonitinhos, tudo bem? Eles podem começar assim, olha. Velocidade pelo tempo. Ele pode começar com uma velocidade negativa aqui e ela vai aumentando com o passar do tempo. Nós vamos fazer uma análise bem simples disso aqui, mas não é tão complicado não. Ficou claro? Isso aqui significa o quê? Esse ponto aqui se chama velocidade inicial.
esse ponto aqui significa mudança de sentido. O pessoal que assistiu a aula anterior de movimento uniformemente variado, ou mesmo o movimento vertical no vácuo, vai lembrar que mudança de sentido é quando a velocidade final do corpo é igual a zero. Ele vai desacelerando, ele para, ele muda de sentido e depois começa a aumentar a velocidade mais uma vez. Nesse caso, mudança de sentido. Ficou claro aqui? Então é bem simples essa parte desse gráfico. A gente não vai nem tanto ficar batendo cabeça nele. Eu vou passar um exemplo só para fixar. Exemplo A. Digamos que um corpo tem velocidade igual a V igual a menos 2 mais 2t. Apenas relembrando que significa o quê? Que a velocidade... Aqui é sistema internacional, tá bom? Velocidade inicial é igual a quanto? Menos 2 metros por segundo. E a aceleração é igual a quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos colocar aqui, vamos fazer uma tabelinha bem simples mesmo, para a gente poder entender como é que funciona isso daqui. É bem legal. Gráfico de velocidade, aliás, colocando intervalo de tempo, porque o tempo é variável. Vou colocar aqui velocidade igual a menos 2 mais 2t. E aqui eu vou colocar a velocidade propriamente dita. Vamos ver quanto que vai dar. Colocar t igual a 0, 1, 2, 3. Já é suficiente. Poucos pontos, só para a gente aprender a fazer o gráfico, né? Então vamos lá. Quando o tempo for igual a 0, qual vai ser a velocidade? Vai ficar quanto? Menos 2 mais 2 vezes 0. Isso aqui vai ficar menos 2 metros por segundo. Tempo igual a 1 vai ficar menos 2 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2 e 2 menos 2 é 0. V vai ser igual a quanto? Menos 2 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 e 4 menos 2 é 2. E finalmente V igual a menos 2 mais 2 vezes 3, que é 6. Menos 2 é igual a quanto? 4 metros por segundo. Bora montar um gráfico aqui só para a gente poder entender como é que funciona a variação dessas estruturas aqui. Vou fazer um gráfico aqui de velocidade. Aqui é o gráfico de velocidade pelo tempo. Então vamos colocar aqui quais são os valores que eu achei. O tempo é o quê? 0, né? Começa no 0, depois vem 1. Aqui 2 e aqui 3. Já é suficiente. Velocidade começa como? Velocidade começa aqui de baixo, do menos 2 vai para o 0, depois vem o 2 e finalmente vem o 4. Agora vamos montar o gráfico. Ele fala que quando x for igual a 0, o tempo for igual a 0, a velocidade é 2, então coloco o ponto bem aqui. Quando o tempo for igual a 1, a velocidade é quanto? 0. Interessante. Quando o tempo for igual a 2, a velocidade é 2. E finalmente, quando o tempo for igual a 3, a velocidade é igual a quanto? É 4. Então, quando nós montarmos esse gráfico aqui, ele vai ficar desse jeito. Nós podemos extrair algumas informações desse gráfico aqui nesse momento. Na verdade, dá para extrair um monte de treco daqui, tá? Mas a gente vai se preocupar só com o básico por enquanto. Eu vou mostrar os detalhes para vocês nos exercícios. Vou mostrar os detalhes para vocês nos exercícios mais elaborados. Qual a velocidade inicial? Isso aqui é V0, isso aqui é velocidade inicial. Velocidade inicial é quando o tempo for igual a 0, início. O que é isso daqui? Isso aqui se chama mudança de sentido. E depois do tempo igual a 1 segundo, a velocidade dele vai aumentando com o passar do tempo. Ficou claro que a ideia? Vocês têm que entender que de menos 2 até 0, ele está diminuindo a velocidade dele. Ele para e depois ele começa a aumentar a velocidade. Apenas relembrando que velocidade negativa significa no sentido retrógrado, sentido contrário à trajetória. E velocidade positiva significa no movimento uniformemente, significa progressivo, significa que ele está indo para frente, velocidade positiva. É isso que quer dizer graficamente, tá ok? Mas, ou seja, embora esse gráfico seja um gráfico crescente, óbvio, a gente já vai entender um detalhezinho por quê, tem um momento que o nosso corpo ele para e depois ele começa a aumentar a velocidade. Ou seja, não é só olhar para o gráfico, você tem que interpretar todas as unidades que estão dentro dela. Bom, isso aqui foi função o quê? Função do primeiro grau.
bem básica mesmo do que a gente vai colocar. Tá bom? O próximo caso que a gente vai ver também... Esse aqui foi a função do primeiro grau. Agora a gente vai verificar agora os casos de função do segundo grau e mais tarde eu vou passar alguns casos especiais. Tá ok? Vamos lá.